Eu quero te convidar a continuar adorando a esse Deus com todo o seu vigor, com toda a sua força, porque não há alegria maior do que essa. Vamos bendizer ao nosso nome do nosso Deus. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando o sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, meu glorioso nome bendirei. O soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Você pode dizer isso? O soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso aí dentro da sua casa, aleluia. Que bom! Nesta manhã, a palavra do Senhor é trazida aos nossos corações através da instrumentalidade do servo dele, profeta do Senhor, nosso irmão pastor Jorge Borges, carinhoso, querido pastor Jorge, nosso colega de muitos anos, estará conosco ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. A paz do Senhor para todas as famílias que estão nos ouvindo. E de fato estamos vivendo algumas mudanças e até essa forma de se cumprimentar, esta forma de nos portarmos ainda é uma novidade. Esta forma de estarmos cultuando é uma novidade. Porém, precisamos de fato nos adaptar e continuar o propósito de Deus para as nossas vidas. E neste mês de maio, mês da família, eu quero desejar que a paz do Senhor,
esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre sua respectiva esposa e seu respectivo esposo, sobre os filhos, porque precisamos compreender que o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de revermos alguns valores e princípios que estavam se perdendo. A pandemia pode ser de fato uma bênção se compreendermos o chamado e o entendimento do Senhor para mim e para você. Sem mais demoras, sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja, ao seu discípulo amado Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que tem como subtítulo a extrema corrupção nos últimos tempos. E esta mensagem vai vir de encontro à nossa necessidade para os dias de hoje. Versículo 1 diz bem assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Somente até o versículo 7, para compreendermos o que de fato precisamos entender desses dias. Temos a oportunidade, e eu deixo como título dessa mensagem, pandemia, a salvação da família cristã. Pandemia, a salvação da família cristã. Por que isso? Porque você precisa fazer uma pergunta: qual era o futuro da família, da sua família, antes da pandemia? Como estava a sua família antes da pandemia? Quando eu faço uma leitura histórica, olhando para um filósofo chamado Nietzsche, do século XIX, começamos a compreender que para muitos, ele era um homem que via um futuro do século XX e hoje no século XXI. Ele escreveu um livro famoso chamado Deus Está Morto. E quando chegamos no século XXI, fazendo uma análise de alguns meses atrás, antes da pandemia, para muitas famílias, de fato, Deus estava morto. E eu quero que você compreenda que até um tempo atrás, nós observávamos um tripé dentro da atualidade que forçava a família a caminhar por este estilo de vida. E que estilo de vida? Uma pluralização, uma privatização e uma secularização. E o que seria esse tripé que forçava as famílias a viver esse estilo de vida? A pluralização diz que há muitas ideias e muitos valores, muitas crenças. Não existia uma verdade absoluta, tudo era relativo. A privatização diz que as nossas escolhas são soberanas e cada uma tem a sua própria verdade. E a secularização, por sua vez, colocava Deus na lateral da vida e apenas nos redutos sagrados. Diante disso,
Vivíamos um fenômeno que banalizava a família. Muitos, de fato, estavam vivendo esse tripé, esse estilo de vida, da sua privacidade, da secularidade, e isso estava atrapalhando e não deixando a família se desenvolver, crescer, amadurecer. Vivíamos por estradas bifurcadas, juncadas, com grandes perigos, que atrapalhavam o nosso desenvolvimento familiar. Quando nós conhecemos de fato as dificuldades, ou seja, o nosso inimigo, fica muito mais fácil de lidar com isso. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que meu povo está sendo destruído porque lhe falta, ou lhe faltou, e no dado momento lhe falta conhecimento. Nesse mês de maio, o mês da família, precisamos nos aprofundar neste momento que estamos vivendo e fazermos perguntas relevantes às fragilidades do relacionamento familiar, para aproveitarmos tudo aquilo que Deus está permitindo nesse determinado tempo. Alguém falou, por exemplo, que tinha, para um senhor de 86 anos, que tinha 1000 amigos. O senhor de 86 anos parou e analisou: eu tenho 86 anos e ainda não cheguei a uma dezena de amigos. Ou seja, o nosso relacionamento, de certa forma, muito virtual, nos atrapalhava um relacionamento pontual. Esse tripé gerou fenômenos para atrapalhar o desenvolvimento da família. E Deus, na sua soberania, no seu poder glorioso, no tempo e no espaço, viu que a sociedade, que a tua igreja, que os teus escolhidos, que os teus filhos precisavam parar. Por quê? Porque nós estávamos vivendo uma miogização da vida. E o que seria uma miogização da vida? O filósofo brasileiro Mário Cortella traz esta palavra em referência à comida rápida, ao famoso miojo, ou seja, a velocidade que a família estava percorrendo a vida era como cozinhar um miojo, que leva 3 minutos, uma comida rápida, um fast food. Não havia tempo para a contemplação da vida, para o relacionamento real e verdadeiro. Vivemos até alguns meses atrás esse estilo de vida. Não conseguíamos observar, reparar, parar e analisar tudo aquilo que a família precisava vivenciar e se relacionar. Aprove Deus, porque não foi o homem, não foi o nosso inimigo que trouxe essa situação. Se eu perguntar para você, o homem tem poder maior do que Deus? Satanás, o nosso inimigo, tem poder maior do que Deus para estar gerando este momento único e crucial em todo o planeta Terra? Não. A resposta é não. O nosso Deus, que está acima de tudo aquilo que os homens e os demônios possam imaginar e de alguma forma gerenciar, Deus está soberano na sua plenitude e permitiu essa situação para revermos valores e princípios na família. Tudo isso está sendo direcionado e gerenciado por aquele que é soberano, pelo Eterno. Uma coisa que acontecia antes da pandemia era a ruptura com valores e princípios eternos. Vivíamos momentos onde assuntos de suma importância eram relativizados. Valores como se manter puro, virgem até o casamento, a pureza do casamento, do relacionamento conjugal,
fazer o bem ao próximo, ser uma pessoa de caráter dinâmico na sociedade. Para a sociedade, esses valores já estavam se perdendo. Havia uma ruptura desses princípios. Aprove Deus olhar para toda essa ruptura, olhar para os seus filhos, para a família aqui na terra e falar: chega, eles vão ter que parar, eles vão ter que rever valores e princípios, pois essas rupturas estavam levando o homem e a família à destruição. Hoje você na sua casa pode rever, pode analisar pontos específicos de como você estava caminhando e de como você deve caminhar. O nosso Deus, o seu Deus fez isso por mim e por você. Ele é maravilhoso, Ele é dinâmico, Ele é fantástico. Diante disso, querido, a gente precisa fazer uma análise pessoal e compreender a palavra de Deus. E o texto em Romanos capítulo 12, versículo 2, que deixa bem claro essa transformação, é não me conformar com o meu estilo de vida nesta terra, mas buscar uma renovação da mentalidade, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nesta terra. Você e a sua família têm esta oportunidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus neste momento de pandemia. Por isso nós podemos glorificá-lo e bendizê-lo, pois Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Quando eu começo a olhar para todos esses fenômenos e eu vejo essa parada de 2, 3 meses que já estamos vivenciando, eu vejo a grande oportunidade que nós temos de experimentar a verdade bíblica. E Jesus, no seu sermão profético, naquilo que nós entendemos que foi o momento que Jesus mais ministrou, mais pregou, do capítulo 5 de Mateus 6 e 7, fechando no capítulo 8, mas especificamente no capítulo 6, e no versículo 33, um versículo famoso, conhecido por mim e por você, onde a gente não conseguia compreender e entender a profundidade desse versículo. Quem sabe alguns líderes, quem sabe algumas pessoas que estavam à frente de obra, de ministério, tinham esse versículo mais pontual, mas eu quero deixar que esse versículo é para você, para toda a sua família, para toda a minha família, para todos aqueles que creem em Deus. O versículo do capítulo 6 de Mateus, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta verdade tem tomado uma forma muito coerente nos dias de hoje. E diante desta verdade, eu quero começar a entregar alguns pontos específicos para vivermos uma família dentro do contexto deste momento, uma família vitoriosa. E o primeiro ponto é: em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. No mundo temos Deus, pessoas e coisas. Na sociedade de alguns meses atrás, vivíamos dentro de um esquema: esquece de Deus, ama as coisas, usa as pessoas. Esta era a proposta daquilo que nós chamamos pós-modernidade. Esqueça de Deus, use as pessoas, ame as coisas. Quando o Senhor deixa bem claro neste versículo que devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mais do que nunca temos essa oportunidade. Você está tendo essa oportunidade agora pela manhã, de adorar a Deus, de amar as pessoas e de usar as coisas. Olha como esse Deus é maravilhoso. Coloque Ele de fato em primeiro lugar, acima das coisas, acima de situações que possam atrapalhar a sua caminhada no propósito que Ele tem para você e para a sua família. Em segundo lugar, coloque o seu cônjuge
acima dos filhos. Coloque sempre o seu esposo, a sua esposa, acima dos filhos. Até alguns meses atrás, o índice de divórcio na nação brasileira era crescente e espantoso. Deus deu a oportunidade de pararmos e revermos os nossos relacionamentos conjugais. Muitos casamentos estão sofrendo porque até então não havia o diálogo. E geralmente a mãe corria para o filho, o pai corria para o filho, para a filha, onde os dois deveriam se resolver. Quantas rupturas vivenciamos alguns meses atrás, e por que eu não quero falar desse mês pontualmente? Porque você tem que rever o seu relacionamento conjugal, a sua conversa, o tratamento, o respeito, o amor. De fato, o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é amar o nosso cônjuge. Os filhos não podem atrapalhar o relacionamento conjugal. Eles têm que ser bênção. Então, nessa segunda pontuação, nessa segunda direção que Deus está permitindo neste momento que vivemos, ame seu cônjuge acima dos filhos. Que os filhos sejam aqueles que vão apoiar, pois de fato precisamos compreender o momento que Deus está permitindo nós vivermos. E é um momento de grande conquista pessoal. Terceira sugestão, terceira direção, baseado naquilo que temos como princípios e valores. Coloque seus filhos acima de seus amigos. Muitos pais vivem de forma, ou viviam, uma velocidade exacerbada no trato do trabalho, dos negócios, às vezes de um lazer pessoal, de um relacionamento de amizade, e esqueciam do tesouro que Deus deixou para nós administrarmos e cuidarmos, os nossos filhos. Então Deus permitiu uma crise, Deus permitiu aquilo que estamos chamando de pandemia, Deus permitiu que essa enfermidade tocasse em todo o planeta Terra para revermos valores. Quanto tempo você perdeu em estar se alegrando com seu filho, com a sua filha, brincando? Hoje você tem que criar mecanismo para poder cuidar deles. Você que está nos apartamentos, você tem que criar mecanismo relacional. Deus permitiu isso, porque de fato, quando olhamos para o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 13, onde fala que existirão 3 elementos no final de tudo: a fé, a esperança e o amor. E Paulo vai confirmar que o amor é a expressão maior desses 3 elementos. Precisamos compreender que amor não é simplesmente o sentimento que sai dos meus lábios: ah, eu te amo tanto. Não, amor é atitude, é prática. Porque Deus, com tal atitude, amou o mundo, que enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu amor hoje está sendo de forma pontual cobrado por esse momento de pandemia. Afinal de contas, você vai ter que ter atitudes e não uma verbalização do amor. Você vai ter que pegar seu filho, sua filha no colo, vai ter que abraçar. Muitos, algum tempo atrás, antes da pandemia, queria comprar os filhos com presentes, e os filhos de fato não querem somente ser presenteados. O maior legado que eu e você podemos deixar, a maior história, é o nosso padrão de relacionamento, de amor, de carinho, de respeito, de dedicação aos nossos filhos. E nós estamos tendo essa oportunidade, não gerada pelo homem,
não gerada pelo nosso inimigo, mas permitida pelo Eterno, pelo Criador, pensando no seu bem-estar e na sua família. Nesse mês de maio, mês da família, eu quero deixar ainda uma quarta sugestão. Em quarto lugar, coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. E o que seria isso? Existe uma grande tensão entre o urgente e o importante. Nem tudo que é urgente é importante. Não poucas vezes sacrificamos no altar do urgente as coisas importantes. O nosso relacionamento com Deus, com a família e com a igreja são coisas importantes. O nosso relacionamento com Deus, com a família e com a comunhão com a igreja são coisas importantes, elementos que de fato equilibram a nossa vida familiar. Quando eu relego essas coisas importantes a um segundo plano, de fato estou vivendo um estilo de vida tolo. Um estilo de vida que vai gerar rupturas terríveis no meu relacionamento com o Eterno, com a família e com os irmãos. Isso é importante. Quantos têm corrido atrás do vento por achar que a urgência tem um valor maior do que a importância? Quantos têm rompido com valores eternos por causa de coisas urgentes, que no final das coisas é correr atrás do vento? Deus está permitindo que vivamos um momento único e exclusivo nesta terra. Diante disso, quero começar a concluir esta breve reflexão. De fato, eu e você temos a oportunidade de vivermos uma coisa pontual que o Senhor está permitindo. Aquilo que foi conquistado através do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um dos elementos da fé cristã, a comunhão. Este tem o seu valor e por momento estamos distante por um período de estarmos em comunhão fora da telinha. Diante disso eu deixo um lamento realista. Estamos momentaneamente impedidos de experimentar todos os deleites desta comunhão. E essa é uma nova experiência que Deus está permitindo ao cristão, em maior ou em menor medida. Não é só normal ficarmos entristecidos com a situação de não podermos nos reunir na igreja e esperando que lamentemos esse empecilho de forma normal. Porém, se a nossa alegria é estar com o nosso irmão, podemos e devemos expressar esse lamento nesta hora. Mas você tem a oportunidade, com a sua família, de tirar todo o proveito desta comunhão. Quero deixar um fundamento encorajador. Estamos inseparadamente unidos a Deus e aos nossos filhos. Alegremos-nos nisto. Não há nada que pode nos tirar desta participação. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A pandemia? A crise? O distanciamento social? Não. Eu digo não. Estamos inseparavelmente unidos a Cristo e ao seu corpo, e não há efeitos do pecado que consigam quebrar esta comunhão. Temos comunhão garantida com Deus e com os elementos do seu amor para sempre
e para sempre. Finalizando, uma sabedoria necessária. Deus nos deu todos os meios para expressarmos esta comunhão. Usemos todos os meios virtuais que não permite aquilo que seria pessoal, mas que permitem ser usado, gerando perseverança e esperança. Use esses meios para anunciar o Senhor. Quantas pessoas, quantas famílias não estão ouvindo, não estão sendo ministradas? Quantos estão solitários esperando uma palavra? Estenda a mão diante daquilo que o Senhor está nos permitindo. Você pode usar o seu telefone e entregar uma palavra de esperança, um ensino para milhares e milhares de famílias que, quem sabe, agora na solidão do seu apartamento ou da sua casa, no seu quarto, esperam uma palavra de vida e de vida em abundância. Esperam uma palavra transformadora. Você, meu irmão, minha irmã, pode ser esse instrumento nesses momentos de pandemia. Já estamos nos aproximando a 90 dias, a 3 meses, e de fato você tem a oportunidade de rever valores e princípios e como você caminhava com a sua família nesta terra. O Senhor está me dando a oportunidade, está te dando a oportunidade de ser um instrumento pontual de transformação. Não se conforme com esse estilo de vida que você está vivendo, mas renove a sua mentalidade para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você tem essa oportunidade, juntamente com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, de fazer a diferença nessa sociedade que hoje está tão desesperada, que está tão degradada, que está tão sofrida por falta de amor. O meu amor, o seu amor, de fato tem que se manifestar. No mês da família, você tem esta oportunidade de ser esse instrumento transformador. Saia do ostracismo, se eleve, porque você é um filho, uma filha de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. De fato, queremos te abençoar. Feche seus olhos e receba essa oração transformadora, tirando todo medo, tirando tudo aquilo que é contrário à vida do Senhor. Espírito Santo, Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que está sobre toda crise, sobre toda pandemia, sobre toda enfermidade, sobre todo medo, sobre toda dor. Os nossos inimigos foram derrotados e expostos publicamente diante do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso reivindicamos como igreja, Senhor, que a Tua graça, que o Teu poder, que as Tuas maravilhas, Senhor, se manifeste de forma poderosa, Senhor, em cada lar, gerando vida e vida em abundância, jogando por terra todo espírito contrário de desespero, de medo, de preocupação, porque o Senhor continua, Senhor, na sua majestosa e esplendorosa glória, Senhor, olhando por nós. Muito obrigado por essa manhã de domingo, por essa manhã de vida, por essa manhã que podemos experimentar do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça, para o louvor e para a honra do Seu próprio nome. Você que recebe aí do outro lado, diga comigo: assim seja. Amém, amém e amém.